em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O sucesso de Avatar, O Caminho da Água, popularmente chamado de Avatar 2, continua a todo vapor. Neste final de semana, ele se tornou o sexto longa da história a ultrapassar a marca de 2 bilhões de dólares de bilheteria. Os outros filmes que fazem parte desta lista seleta são Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, Star Wars O Despertar da Força, Titanic e o primeiro Avatar, sendo esses dois últimos também dirigidos por James Cameron. Chegar à marca de 2 bilhões de dólares arrecadados com o filme era um dos objetivos de James Cameron, que destacou os altos custos de produção do projeto. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligadíssimo e ligadíssima aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, eu, Rose Guglielminetti, e o Edmilson Siqueira somos os produtores e apresentadores deste programa. Na mesa de som, eu tenho Danilo Capucci, na central técnica, o Lucas Pessoa. E o meu bom dia já vai para o Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson, tudo bem? Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia aos ouvintes do Bastidores no Poder. Bom, você pode participar do programa ouvindo pelo bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. E aí você também pode mandar a sua participação de texto ou de áudio pelo 971021493, 971021493. Eu vou tentar mandar ler todas as participações e conseguir falar ler e colocar os áudios de todo mundo, porque ontem eu não fiz isso. Mas hoje eu vou começar com uma notícia que eu acabei de receber. Caiu uma árvore dentro da Lagoa do Taquaral, ao lado do pedalinho, e feriu 2 mulheres e uma criança de 5 anos. E parece que a criança de 5 anos teria morrido. Ainda não está confirmada a morte da criança, mas essa árvore acabou de cair. É uma situação bem complicada ali na Lagoa do Taquaral e é mais uma vez, Edmilson, reflexo da chuva, né? Das chuvas e da falta de manutenção, né? de fiscalização dessas árvores aí. Eu vou sempre ali no Taquaral, ao lado da pista, né? Há vários eucaliptos enormes ali que podem estar sofrendo essa ação, né? O terreno muito encharcado, ele não fica muito seguro para as raízes, e um vento mais forte pode derrubar essas árvores aí, que são grandes, são fortes, são pesadas, certo? E pode causar alguma tragédia. Eu espero, vamos torcer aí para que essa tragédia não seja tão grande quanto a previsão que você fez aí. Pois é, eu fiquei assim, passada. Na verdade, eu acabei de conversar com o prefeito Dário Saad, e ele falou, olha, não está confirmada a morte da criança ainda, mas ele falou, mas a situação está muito difícil por conta da chuva, porque se nós pensarmos bem, Edmilson, se for confirmada a morte dessa criança, vai ser a segunda morte confirmada desde que começaram as chuvas nessa temporada. Nós tivemos
a morte, né, de um homem, também por conta de uma queda de uma árvore ali no bosque dos Jequitibás. Ele estava passando com o carro e a árvore caiu em cima do carro desse moço e ele acabou falecendo também, e foi um dia de chuva também. Ele, inclusive, não sei se você se lembra, nós chegamos a ver uns vídeos dele, ele filmando a chuva, dizendo, olha, a chuva está muito forte, muito intensa. Minutos depois, ele passando ali por próximo ao bosque, né, a árvore centenária caiu e destruiu o carro dele, e é quase certo que a criança veio a óbito. Imagina, passeando com a criança ali na Lagoa do Taquaral, e acontece um negócio desse. É uma tragédia assim sem fim, e foi perto ali dos Pedalinhos, né? Terrível. Perto da entrada principal ali da lagoa, né? Uhum. Você entra na entrada principal, já sai em frente aos Pedalinhos ali. É um lugar de grande movimento, certo? Muitas pessoas às vezes vão só até ali, ficam admirando a lagoa, tal. É um lugar de lazer, tem bares por ali, tem tudo mais. Então, e a segunda tragédia, né? Vamos poder dizer que é uma tragédia dentro de um parque municipal, né? Sinal de que a prefeitura precisa aprimorar essa fiscalização das árvores, precisa fazer uma vistoria geral aí, ver quais árvores que estão em perigo de cair, ou reforçar o solo aí com alguma coisa, ou tirar essas árvores, né? Fazer o que, se elas estão em risco de cair, é melhor tirar antes que elas causem outras tragédias aí em Campinas. É exatamente isso, não tem jeito. Bom, e falando de tragédia, a gente vai lá para a tragédia dos Yanomamis, né? Ontem, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele deu uma coletiva e ele está tratando, né, os públicos, permitindo que essa crise chegasse onde chegou, como nós temos visto. O responsável pela Secretaria de Ação Indígena, o SESAI, o Veibe Itapebá, ele disse que os indígenas foram abandonados pelo Estado brasileiro. Nós temos aí, por exemplo, uma fala, né, dos órgãos oficiais dizendo que a região dos Yanomamis ela foi tomada por 20 mil garimpeiros. Hoje eu estava lendo um relato de uma médica que disse que está cuidando das crianças ali, mas que a situação, ela já estava lá há 8 meses, ela está lá há 8 meses, e que teve que abandonar o posto de saúde porque o local foi ocupado, invadido pelos garimpeiros, e essa unidade de saúde, por exemplo, ficou nas mãos dos garimpeiros, depois eles mesmos botaram fogo nessa unidade. Olha, Edmilson, para mim, o que está se configurando é que há uma terra sem lei lá nessa situação, lá no Estado. Uma outra coisa que eu também vi é que o Ministério Público Federal disse que o governo federal foi alertado da situação dos Yanomamis, mas que não houve nenhuma decisão. E hoje eu fiquei ainda mais chocada com o ofício que teria sido assinado pela ex-ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves. Na verdade, não foi assinado por ela, foi da secretaria dela, em que proibiu o envio de água potável e também de outros produtos para os índios em 2020. Se de fato isso aconteceu, a situação vai ficar muito, mas muito crítica para o lado da Damares e até para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Lula e o ministro da Justiça, o Flávio Dino, já falaram que houve uma espécie de genocídio ali, né? E se houve, e tudo indica que sim, né? Invasão de garimpeiros, facilitação para que esses garimpeiros se colocassem ali perto das terras indígenas, e normalmente quando os garimpeiros se localizam perto de terras indígenas, eles pedem licença para lavrar a terra ali, quase que no limite da terra, 20, 30 quilômetros distantes, para que eles invadam, né, as terras indígenas, garimpem lá e depois digam que o ouro foi encontrado no garimpo legal, que eles teriam autorização, certo? Então, é uma tática que já se conhece, e eles invadiram muitas terras, levaram doenças para lá, certo? Os índios são sensíveis a essas doenças comuns, e se não tiver remédio, e eles não deixavam remédio, tanto que se houve mesmo esse fato de que eles incendiaram o posto médico lá, e não há dúvida, né, a médica deve estar falando a verdade aí, é um ato criminoso, e altamente criminoso, é uma prova
fortíssima, né, muito robusta, de que eles estavam tentando exterminar os Yanomami de lá para se aproveitar das terras deles, onde deve ter algum ouro, né, e eles procuram. Agora, a presença de 20 mil garimpeiros na região é a prova concreta de que o governo Bolsonaro não só incentivou, né, fez uma política de invasão de terras, uma política de incentivo a esse garimpo, que a maioria dele é ilegal, como a gente sabe, né? Não só eles, né? Mas madeireiros também ilegais que invadiram aquelas terras lá. É preciso tomar uma providência, e é bom, né? E eu espero que o governo Lula tome as providências. A Marina Silva aí está à frente do Ministério do Meio Ambiente, pode tomar ações, ela vai ser uma defensora desses povos indígenas, com certeza, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas tudo indica que os Yanomami sofreram um atentado, sofreram uma possibilidade de genocídio aí causado pelo governo Bolsonaro. Isso não há dúvida. Agora, Edmilson, o governo, na verdade, não foi o governo, a Polícia Federal confirmou ontem, né, que as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que ocorridas no ano passado, no Vale do Javari, foram a mando de Rubens Dário da Silva Vilar, o Colômbia. A confirmação ontem foi feita pelo superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o delegado Alexandre Fontes. Lembrando, gente, que esse Colômbia, ele já está preso desde dezembro deste ano, e ele teria sido o contratante do Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado. Foi uma morte que chocou o mundo, né? E muito provavelmente ocorreu por motivos de questão de que os dois estariam atrapalhando os negócios, né, Edmilson? Eu estou vendo uma questão econômica, né? É uma terra sem lei lá, como você disse, né? E parece que as pessoas lá resolvem as coisas assim, né? Se alguém começa a denunciar os desmandos acontecidos, as invasões de terra, os garimpos ilegais, eles eliminam. Já eliminaram muita gente. Esse caso ganhou uma repercussão maior, porque tratava-se de um defensor daquela terra, né? E mais um jornalista inglês. Então, indigenista e um jornalista inglês. Então, o caso ganhou uma repercussão mundial e a polícia foi para cima mesmo e acabou descobrindo os culpados. O delegado disse que o caso está praticamente encerrado já com a prisão desses dois elementos aí, do mandante e do assassino, e eu acho que eles vão ficar na cadeia por um bom tempo, né? Vamos ver, né, se essa ação da polícia pegando os culpados, né, ela inibe outras tentativas desse tipo, porque a coisa lá está feia. O território é muito grande, é muito difícil de ser fiscalizado, precisa de uma ação efetiva. Nessa hora que eu acho que o Exército serviria muito bem aos propósitos da nação, né, de proteger aquela área toda, proteger do garimpo ilegal, proteger os indígenas, certo? Proteger também o brasileiro que vive na Amazônia também, né? Eu acho que o Exército podia servir muito bem para esse fim. Uma outra situação, Edmilson, assim, de toda essa, já que nós estamos falando ali da insegurança, né, dessa região amazônica, um dos índios, um indigenista, eu não me lembro o nome dele agora, porque falam que você falar índio não é mais correto por conta de que você caracteriza a pessoa como se fosse uma pessoa bárbara, né? Então, você tem que falar indigenista. Mas o indigenista disse ontem que ele esteve com o Mourão, o Hamilton Mourão, que na época era vice-presidente da República, e que foi a pessoa designada pelo governo federal para ser responsável ali pela preservação dessa região amazônica. E, segundo ele chegou a pedir para o Mourão que houvesse uma proteção em relação aos Yanomamis e que em relação aos garimpeiros, e que nada foi feito. Edmilson, para mim está se desenhando uma possível história de futura cassação ou de pedido de cassação dessas pessoas que tinham cargos no governo federal e que não obedeceram, não fizeram o que deveriam ter feito, né? Por exemplo, a Damares Alves, o próprio Hamilton Mourão. Obviamente, a gente discute que uma cassação ela ocorre pelo crime cometido no exercício do mandato. Sim. Né? A gente sabe disso legalmente, mas que há um enfraquecimento e um problema aí para eles terem que explicar, são problemas que eles terão muito a explicar nos próximos meses. Não há dúvida, não há dúvida. E essas acusações são fortes, né? E
eles vão ser acusados disso, porque está tudo caminhando, né, para uma prevaricação total por parte do governo, e não só prevaricação, porque prevaricação é quando você tem a obrigação de fazer e não faz, né? Já é o caso aí, eles têm a obrigação de defender as terras indígenas e não defenderam. Pelo contrário, né? E esse lance de pelo contrário já é um incentivo à mineração ilegal, ao garimpo ilegal, à derrubada, à devastação lá ilegal e tudo mais. E isso já é crime. Já não é só a prevaricação, é um crime também por ter incentivado esse tipo de coisa e não ter feito o que deveria fazer. Pode haver aí mais um processo pesado contra o Mourão. Eu não sei, ele foi eleito senador e a lei diz que ninguém pode ser um senador, um político eleito, não pode ser condenado por alguma coisa feita, não pode perder o mandato por alguma coisa feita antes do mandato dele. O Mourão se encaixaria nessa condição, mas ele pode ser julgado, sim, pode ser condenado. Depois caberá ao Senado, né, decidir se ele se caça ou não o mandato dele, caso ele seja condenado pela atuação dele como defensor da Amazônia, aí, que não defendeu coisa nenhuma, né? Voltando aqui para Campinas, né, o Wagner, ele está dizendo o seguinte, que ele é um frequentador da Lagoa do Taquaral. Inclusive, no último sábado, ele esteve no local e ele disse que pode atestar a situação de abandono ali do local. A situação da pista da caminhada da área dos pedalinhos até o planetário, de fato, é lastimável. Tamanho é a falta de cuidado. Inclusive da prefeitura, que alega estar pavimentando a pista, mas que materiais estão abandonados ali há muito tempo. E não agora em razão das chuvas, mas de muito tempo. Um descaso total. Peço a Deus que a morte desta criança não se confirme. Vejam, por uma infeliz coincidência, a mesma área que cito aqui. Seria algo a se lamentar, mas sem dúvida esse fato deve ir para a conta da administração pública. O Wagner, que ele é um frequentador ali da Lagoa. E tem aqui o Rogério de Carvalho, Edmilson, do Jardim Alto da Barra. Ele está dizendo, olha, na Praça Omar Cardoso existem várias árvores doentes. Algumas já caíram e estão escoradas em outras. Existe uma que está há mais de 2 anos escorada e outra com vários galhos quebrados, escovados. No 156 só registra, ou 156 só registra a reclamação, mas não existe ação. Talvez quando ocorrer uma morte, a prefeitura faça uma ação mais concreta. Eu peguei, viu, Rogério, esse teu texto aqui e eu vou passar para o prefeito de Campinas para ver se eles acabam resolvendo esse problema. Eu sei que eu estava de férias, mas eu vi que o prefeito deu uma coletiva e que eles iam fazer um inventário de toda a parte das árvores aqui de Campinas. Eu não sei se o Edmilson lembra disso, mas pelo menos eu vi assim muito en passant, mas eu posso confirmar. E o Wagner, Edmilson, ele está fazendo uma pergunta para você. Devemos ou não ter mais carinho e amor por Cuba e Venezuela, como pediu o Lula? Olha, carinho pelo povo cubano, pelo povo venezuelano, eu acho que todo mundo deve ter. Agora, pelos governos desses países é meio difícil, né? Porque são ditaduras. E ninguém deve gostar, nenhum governo, nenhuma pessoa que é democrata deve gostar de ditaduras, né? Certo? Mas, infelizmente, o Lula fica arrastando uma asa, né, para esses governos e dizendo que vale a autodeterminação dos povos, como se esses povos tivessem se autodeterminados a viver sob uma ditadura, né? Certo? O que é uma idiotice completa, dita pelo Lula, certo? A gente não acha, ele fala isso porque ele é de esquerda, o partido dele é de esquerda, o Maduro é de um ditador de esquerda, Cuba vive uma ditadura de esquerda desde 1959, certo? E fica com essa desculpa de que o embargo norte-americano que causou a pobreza lá, não é nada disso. Cuba é pobre porque não produz nada, não tem dinheiro para comprar nada, certo? Vende charutos para o mundo aí, causando malefícios, inclusive, porque o charuto faz mal para a saúde, causa câncer, certo? E não vende mais nada, não tem nada para vender e por isso não tem dólar para comprar nada. O povo vive na pobreza porque o governo é incompetente, o governo só não tem nem indústria da pesca, ela é a única ilha do mundo que não tem indústria da pesca, porque senão os barcos fogem todos para Miami, e, sabe? É uma coisa ridícula, né? E agora a gente fica aí também arrastando uma asa para a Argentina, e não só, a gente, tudo bem, vamos cuidar, vamos
vamos tentar ajudar o povo argentino, mas nós não podemos ficar emprestando dinheiro para a Argentina porque sabe que ela não vai pagar. Então você ficou preocupado ontem com a fala do Lula de usar o BNDES para poder financiar projetos para a Argentina, inclusive com o gasoduto, por exemplo, e eu estava vendo, né, mais cedo a Juliana, e ela estava comentando que o Brasil, apesar de produzir muito gás, ele ainda, quando você tem seca, por exemplo, 50% da exportação do que nós usamos é exportado ali da Bolívia, né? Importado, desculpe, da Bolívia. E aí traz da Bolívia. E aí isso faz com que nós sejamos ainda um país que depende de outras fontes para poder abastecer o mercado interno. Ela falou assim, mas tem que avaliar, né, onde vai usar o dinheiro. Eu tenho um pouco de receio dessa história de começar a emprestar dinheiro, porque nós não resolvemos nem nossos problemas internos, né, Edmilson? Pois é, a Bacia de Santos ali tem gás suficiente para abastecer o Brasil inteiro, só que não é explorado. E, ao invés disso, o Brasil fica tentando financiar gasoduto na Argentina, certo? Fica anunciando que vai financiar gasoduto na Argentina. Esse dinheiro que vai para a Argentina podia muito bem fazer esse gasoduto aqui no Brasil, exploração de gás ali do Brasil mesmo, e o gás sairia muito mais barato, porque seria nosso. A gente não teria que comprar do estrangeiro. Então, são medidas que a gente já viu, né, no primeiro governo do Lula lá atrás, certo? E que hoje estão se repetindo porque parece que eles não aprenderam nada, né? Eles não se esqueceram de nada e não aprenderam nada, né? Certo? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter mais do mesmo daquele governo horrível que foi o primeiro governo Lula, que fechou o Brasil para um monte de coisa, criou aí os campeões nacionais e uma corrupção desenfreada, a maior do mundo que a gente já viu. Vamos ver. Parece que tudo isso vai se repetir. Eu espero que não, Edmilson. Eu sinceramente espero que não também. Eu espero que não, espero que você esteja errado em relação à corrupção. Eu também espero estar errado. Olha, hoje o Lula ele vai ter um encontro, né, lá na 7ª cúpula da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Carimbenhos. Essa participação do Lula marca a volta, né, do Brasil no evento, que o país nosso havia se retirado em 2020 do evento, no segundo ano do governo Bolsonaro. O Lula deve discursar e ele vai fazer ainda 4 reuniões bilaterais. E a principal delas será com o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel. Agora, Edmilson, o que chamou a atenção foi que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ele cancelou a ida dele lá para a Argentina, né, para participar dessa reunião, e a justificativa é que ele ficou com medo de ser preso e ter a aeronave confiscada. A justificativa oficial lá do governo venezuelano é que estaria sendo preparada uma série de protestos violentos contra o governo venezuelano, contra o Maduro, etc. Mas não é nada disso, não havia nenhum, ainda mais na Argentina, não havia nenhum vestígio, né, nenhum sinal de que haveria protestos contra a presença do Maduro lá. Ele não foi lá por medo mesmo de ser preso, porque há um pedido de prisão internacional feita pelos Estados Unidos contra ele por vários motivos, inclusive apoio a tráfico de drogas. Certo? E ele podia ter sido confiscado, o avião dele podia ter sido confiscado, ele podia ter sido preso. O avião confiscado porque não pagaram, provavelmente eles não pagaram esse avião e a dona do avião está querendo o avião de volta, certo? E essa é a Venezuela, certo? Que segundo Lula, temos que respeitar a vontade do povo de lá, né? Como se o povo falou, não, nós queremos ter uma ditadura aqui, queremos passar fome, queremos ter um governo autoritário, queremos acabar com a nossa liberdade. Como se o povo tivesse escolhido isso, né? Então, é isso aí. Agora, o que me deixou de queixo caído, né, vamos assim dizer, foi a história da moeda comum. Bom, o Lula foi lá, falou dessa moeda comum, que vai ser utilizada para a parte de comercial apenas, não é uma moeda única entre Brasil e Argentina, mas o povo da pasta, os técnicos da pasta do Ministério da Economia disseram, gente, isso não está nem nenhum projeto nosso e não é viável essa moeda comum, porque poderia, inclusive, prejudicar o nosso país com essa crise econômica, com essa inflação galopante que a Argentina tem tido. Isso pode fazer com que esse comércio tenha uma balança desfavorável para os brasileiros, né? Porque se você ficar pau a pau, o mesmo valor da moeda, a gente vai sair perdendo. Ou seja, o Lula só foi lá, fez uma bravata,
Mas não vai sair do papel, Edmilson? Provavelmente não, né? Porque a desvantagem é enorme, né? A moeda comum aí para fazer os negócios, porque como é que você fica com fazer uma moeda comum entre um país que está com 6, quase 6, 5,7, 5,8% de inflação ao ano, com um país que está com 95% de inflação ao ano? Como é que vai ser essa moeda comum? Os preços na Argentina vão subindo cada vez mais. Se a moeda é comum, ela não varia para um país e para outro, ela vai ser comum aos dois. Então, o preço lá na Argentina vai ser muito maior do que aqui no Brasil. E a moeda vai ser comum? É impossível, né? Teoricamente não, na prática mesmo a coisa se torna impossível, né? E a Argentina é famosa pelos seus calotes, ela não consegue se equilibrar financeiramente, ela conseguiu alguns governos, um ou outro governo melhor que estava tentando fazer as coisas, mas de repente o populismo peronista volta a imperar lá na Argentina, e a gente vê essa bagunça toda que tem lá, né? A Argentina é um país que tem praticamente duas moedas, né? Que o dólar corre solto por lá. A última vez que eu estive lá, você podia tomar cafezinho com dólar, né? Tinha 3 moedas correntes lá na Argentina, pelo menos em Mendoza e em Buenos Aires, onde eu fui. O peso argentino, o dólar e o real. Eles aceitavam o real assim como se fosse uma moeda deles, estava valorizado perante bem valorizado perante o peso, certo? Então, não adianta. Essa história de moeda comum, mesmo que seja só para fazer as exportações, não dá certo. Não dá certo, e nem o pessoal do Haddad acredita que isso vai acontecer. Só a Argentina. Eu li as opiniões hoje de vários economistas sobre isso, todos eles contra, com mais do que motivos justificáveis, e um só a favor. Era justamente um economista de uma empresa argentina que estava achando ótimo que isso acontecesse, porque para eles ia ser muito bom. Pois é. O Celso Santos, ele está dizendo que em dezembro houve um esforço enorme do Congresso Nacional para poder aprovar a PEC do Bolsa Família. E dizia, na época, que não haveria dinheiro para poder pagar esse benefício e outros serviços públicos, e que o Brasil viveria o caos se a PEC não fosse aprovada. Aí ele está dizendo assim, agora parece que o dinheiro começou a brotar de maneira surpreendente. O Lula quer que o BNDES financie obras na Argentina. E ele dizendo, eu acho um crime usar esse dinheiro dos bancos públicos, dinheiro dos nossos impostos, para financiar obras em outros países, enquanto há tantas necessidades aqui no Brasil. Cuba deu um calote de 214 milhões de dólares, valor que ainda não foi pago para o Tesouro Nacional para honrar o Fundo de Garantia à Exportação. A Venezuela deu um outro calote de 641 milhões de dólares e para o mesmo fundo. Então, ele está dizendo assim, não se trata de ser de esquerda ou direita, não se trata de apoiar Lula ou Bolsonaro, é uma questão de priorizar os nossos impostos para o bem do Brasil e do seu povo e de não de outros povos. Eu estou com ele, viu, Edmilson? Eu acho que o primeiro, antes de sair investindo dinheiro fora, eu acho que nós temos que olhar as nossas necessidades e não fazer política com dinheiro público. Porque o Lula, se ele de fato se confirmar isso, ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo em relação à questão ideológica. Ele está se aliando com os governos que são ideologicamente, que têm a mesma ideologia que ele, porque o Bolsonaro acabou também se aliando aos países que tinham a mesma ideologia, né? Sim. Então, só que a aliança do Bolsonaro era mais uma aliança só ideológica. Não tinha dinheiro, não usava dinheiro, né? Não houve resultados concretos em termos de finanças, né? De importação, exportação, de ajuda para esses países, certo? O Lula acaba sendo pior ainda, né? Porque a gente vai entrar com dinheiro e eles entram com discurso, né? E depois eles entram com calote e nós entramos com a falta de infraestrutura no Brasil, necessitando desse dinheiro, e não tem. Sem contar as 2 usinas, né? Que o Evo Morales, lá da Bolívia, roubou da Petrobras, com o total beneplácito do Lula, né? Que o Lula falou, não, pode fazer o que quiser, as usinas, o gás é seu, você pode ficar com as usinas para você. Estão lá, 2 usinas da Petrobras, no valor de alguns bilhões de dólares, provavelmente, ou se nem tanto, mas muitos milhões de dólares, certo? Que a Bolívia pegou do Brasil e o Lula ficou quietinho, abaixou a orelha e ficou quieto, entende? Então, é lamentável, né? Que essas coisas parece que estão voltando a acontecer. Como eu disse, e a Rose também disse, a gente espera estar totalmente enganado quanto a isso e que nada disso dê certo, por favor. Bom, o Carlos está pedindo para que nós falemos da Argentina, nós acabamos de falar, Carlos, e ele está dizendo que quem criticou fala da miséria na Venezuela, quem queimou o filme da PM, de outras forças armadas, e que a mídia está quieta. Não, a gente acabou de falar, Carlos. Vamos
Vamos ouvir um áudio para eu poder não me esquecer de ontem, né? Vamos lá. Poder não esquecer, ótimo. Bom dia a todos, DJ Alê. Rose, seja bem-vinda de volta. Parafraseando Edson Souza na última sexta-feira, após 8 meses de férias, você está de volta. Rose, é o seguinte, todos nós, em termos profissionais, somos substituíveis. Porém, poucas pessoas nessas funções são incomparáveis. Você é uma delas. E outra coisa, a nossa viagem do presidente Lula à Argentina, tá querendo inventar uma moeda? Pra quê? Se a Argentina não tem dinheiro para comprar dólar, vai ter para comprar outra moeda? Grande abraço, DJ Alê. Tem mais alguma? Obrigada, viu, DJ, pelo carinho. Incomparável, Rose. Na verdade, vivemos momentos muito exagerados em todos os sentidos, né? Saiu tudo fora da casinha. Então, quando a gente cobra o Lula do que ele está fazendo, é porque está tudo fora. Quando cobra Alexandre de Moraes também, eles têm que tomar atitudes, né? E apagar o fogo, que infelizmente 4 anos de Bolsonaro deixou, né, destruído o nosso país. Bom, só lembrando, gente, que eu vou pedir para quem manda áudio para poder se identificar, porque senão a gente acaba não sabendo quem é que está falando. O DJ eu já conheço, mas manda assim o nome e, se possível, a cidade de onde você está falando. Tem mais algum áudio? Vamos lá. Tá. Bom dia, aqui é o Cícero de Campinas. Não falta crime para o Bolsonaro, hein? Agora é o crime lá dos garimpos, né? Que estão exterminando os índios com exploração do garimpo e com o desmatamento. Não falta crime para esse genocida, hein? Quando foi para pôr Lula na cadeia foi rapidinho, né? Foi uma rapidez danada, hein? Não foi. Bom dia. Pois é, a situação dos Yanomamis vai ser bem complicada para o Bolsonaro explicar. Mais um vídeo, mais um áudio, depois nós vamos para o intervalo. Bom dia a todos, DJ Alê. A volta do financiamento de obras internacionais com o BNDES. O nosso dinheiro sendo aplicado em outros países e não trazendo nenhum retorno para nós, porque nos governos petistas nós só tivemos prejuízos fazendo isso no passado. O maior problema é que nós não podemos nem ir nas ruas nos manifestar, que está proibido, né? Não se pode fazer uma manifestação contra a volta disso nas ruas, né? Está proibido. Mas é o nosso Brasil. Grande abraço, DJ Alê. Bom, a manifestação não está proibida. Não está proibida, não. Não é verdade isso, né? O que está proibido é você pedir o golpe de Estado, que isso é crime. Mas você pode, sim, se manifestar e ir para as ruas. Mas falar sobre manifestação, daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista e nós vamos falar sobre isso. E aproveitando a entrevista, o João Roque, ele está me dando bom dia, ele está dizendo assim, Rose, desculpe a sinceridade, mas o programa estava tão bom, com tantas entrevistas inteligentes, ou seja, Edmilson, você não está gostando da minha volta, não, mas João Roque continua conosco. O programa estava bom com entrevistas inteligentes? Olha, a gente sempre faz entrevista inteligente aqui. Pois é, é que eu vi que vocês, o Edson, ele estava colocando 2 entrevistas por programa, né? E eu tenho colocado uma apenas, mas é estilo, né? Eu prefiro uma entrevista, porque eu acho que o programa, o objetivo dele é debater os assuntos, né? E inclusive com entrevistas, mas com menos entrevista. Eu prefiro menos entrevista, mas hoje nós vamos ter uma entrevista, ontem nós tivemos entrevista, hoje nós vamos ter uma entrevista logo mais, o Roque, o João. Então não saia daí, porque a gente já vai voltar com uma entrevista. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o FBI continua analisando os motivos que um homem de 72 anos foi confirmado como suspeito de realizar um tiroteio em um estúdio de dança em Monterey Park, na Califórnia, nesse último sábado. O tiroteio deixou 10 pessoas mortas e outras 10 feridas, enquanto a grande comunidade asiático-americana da cidade celebrava o fim de semana do Ano Novo Lunar. No domingo, o suspeito foi encontrado morto com um tiro auto-infligido dentro de um veículo após um confronto com a polícia. O presidente Biden ofereceu as suas condolências às vítimas no domingo e ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro na Casa Branca e também em outros prédios federais. Além disso, o FBI encontrou mais materiais classificados na casa do presidente Biden em Wilmington, no estado de Delaware, nesse último final de semana. As descobertas encorajaram os republicanos do Congresso e abalaram também alguns democratas. Após a última busca, o Departamento de Justiça acharam mais 6 itens que consistem em documentos com marcações de material classificado, sendo que alguns dos documentos eram da época que ele era ainda senador e alguns eram do seu mandato como vice-presidente do governo Obama. A busca federal na casa de Biden, embora voluntária, marca uma escalada da investigação sobre o manuseio de documentos confidenciais pelo presidente e fará comparações, é lógico, com o seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump, mesmo que a busca do FBI na residência de Trump tenha sido conduzida em circunstâncias totalmente diferentes. E líderes ocidentais estão pressionando a Alemanha para enviar tanques Leopard 2 a Kiev, depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos aliados que ajudem a reforçar a defesa do seu país contra a invasão russa. Em meio à crescente frustração com a indecisão de Berlim sobre enviar seus tanques para a Ucrânia, o primeiro-ministro da Polônia acabou criticando o país por perder tempo e anunciou planos para formar uma coalizão de países prontos para enviar armamento avançado a Kiev. Inclusive, ele falou o seguinte, abre aspas, a Ucrânia e a Europa vencerão essa guerra com ou sem a Alemanha. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, nesse segundo tempo do programa, que eu sempre reservo para a entrevista. E hoje está conosco o advogado André Marcília, ou Marcília, depois ele pode explicar como que pronuncia o sobrenome dele. E ele vai falar justamente sobre essa questão de liberdade de expressão, se está tendo ou não excesso por parte do ministro Alexandre de Moraes. Bem-vindo ao programa, doutor André. Bom dia. Ele está aí? Está me ouvindo? Doutor André? Pode ligar o microfone. Acho que o senhor tem que ligar o microfone. Está me ouvindo? O áudio do senhor não está saindo. Deixa eu... Bom, vamos voltar aqui, Edmilson. E aí a gente continua. Eu só estou mandando um recado aqui para... Se o Lucas puder falar com a assessora, está aqui o Lucas ou o Danilo. Aí vocês já acertam com eles, está aí. Bom, gente, voltando aqui, o DJ Alê está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes proibiu qualquer manifestação política de se manifestar e, por exemplo, se manifestar contra o financiamento do BNDES, por exemplo, seria uma manifestação política. Eu não me lembro disso, que eu estava de férias. Saiu alguma decisão em relação a isso, Edmilson? Eu até vou perguntar isso para o doutor André, mas eu não me lembro disso, não. O Alexandre tem sido meio maluco aí nas decisões dele, mas não chega tanto, né? Certo? Senão, muita gente já estaria enquadrada na imprensa aí, porque muitos artigos que eu li contra
esse tipo de coisa em vários protestos nas redes aí, sociais, dizendo que não deve, como disse o DJ Ale aí, certo? Desse empréstimo, como nós dissemos, né, que é um absurdo ficar emprestando dinheiro para o estrangeiro sem qualquer com uma possibilidade infinita de levar uma grande possibilidade de levar um calote aí, né, principalmente para um país que é useiro e vezeiro de não pagar suas contas e que está numa crise social muito grande. Então, não há essa proibição, não, certo? Há a proibição de você sair da Constituição e querer derrubar o governo, de pedir intervenção das forças militares, esse tipo de coisa, certo? O resto ainda pode, pelo menos. E nós vamos conversar daqui a pouco com o advogado, o André Marcília, ele vai nos explicar perante a lei todas essas coisas. Aí, se o som dele conseguir ser resolvido lá, vamos ver. Eu espero que o som seja resolvido. Voltando aí para o dia 8 de janeiro, Edmilson, ontem a Polícia Federal prendeu o homem que foi flagrado por uma câmara de segurança quebrando o relógio do Dom João VI no Palácio do Planalto. E para chegar a esse mecânico, o Antônio Cláudio Ferreira, de 30 anos, os investigadores seguiram várias pistas com reconhecimento facial, ouviram testemunhas e o prenderam lá em Minas Gerais. Foi em Minas, né, que ele foi preso? Foi em Minas, né? E, bom, enfim, Edmilson, agora a polícia está identificando todo mundo, né? Os recursos tecnológicos estão sendo usados para isso também, devem ser usados, né? Quanto mais usados, melhores. A gente vai sentir mais segurança quando esses recursos todos forem colocados em prática. E é bom que isso seja feito contra criminosos desse tipo, né? O crime cometido por esse mineiro aí foi um negócio terrível, né? Ele quebrou um relógio de 1808, né? 1808. Valor inestimável, que dificilmente poderá ser consertado e exposto novamente. Mas tem que ser preso mesmo pelo crime que ele cometeu. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Muita gente cometeu crime lá em Brasília, derrubando, quebrando coisas preciosas. Não só quebrando, né? Só o fato de invadir, de quebrar um vidro do palácio já é um crime, certo? Já é um crime previsto em lei, é patrimônio público aquilo ali. Você não pode invadir, quanto mais quebrar, né? Então, tem que ser punido. Vamos ver se o Brasil consegue punir o máximo de pessoas possível para que sirva também de lição para outros aventureiros desse tipo. As declarações, Edmilson, já que nós estamos falando do dia 8, né, as declarações do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, o Anderson Torres, foram publicizadas ontem, né? E ele disse ao juiz que a prisão dele foi como um tiro de canhão no peito. Ele não mencionou a minuta de um decreto golpista encontrado pela PF na sua casa e ele nega ter questionado os resultados das eleições. E a nova audiência ficou marcada para o próximo dia 2 de fevereiro. Eu acho que ele vai continuar mesmo na audiência indo por essa defesa, né, Edmilson? De que... Ele vai negar, vai negar tudo, porque se ele admitir o crime, ele está se autocondenando, né? Então, provavelmente ele vai negar tudo, mas as evidências estão aí, né? O cara assume no dia 1º, no dia 2 ele viaja, sendo que havia previsão, havia aqueles acampamentos todos e havia uma possibilidade de atos antidemocráticos lá. A pessoa que é responsável pela segurança de Brasília, a segurança de Brasília é importantíssima, né? A PM de lá é uma das maiores que existe e uma das que mais bem pagas, inclusive. Tem tropas de elite, tropas de choque treinadas para defender prédios, para conter invasões. É uma polícia altamente preparada para isso e o cara que comanda tudo isso, o responsável pelo comando de tudo isso, tira férias numa época dessa, numa época de início de um governo que está sendo contestado por uma parte da população aí, com acampamentos em Brasília, acampamentos esses que estavam sendo mantidos, inclusive, pelo Exército, né? Então, era uma situação grave, uma situação de um clima muito grave, e ele tira férias e vai embora, e larga tudo assim, do jeito que largou, sem proteção nenhuma, como a gente viu nas imagens que já passaram, hein? À torta e à direita. Quer dizer, ele é culpado, sim. Para nós que não precisamos daquelas provas factuais, das provas robustas de juízes e de tribunais, a gente acaba achando que ele fez tudo certinho para que a invasão acontecesse. É isso. Bom, nós vamos falar com o doutor André Marcília, mas antes eu vou falar com o Gustavo Gimenez, que está aqui com as últimas informações em relação a esse grave acidente que aconteceu dentro da Lagoa do Taquaral,
de uma queda de uma árvore que atingiu 2 mulheres e uma criança de 5 anos, e eu acho que as notícias não são boas, né, Gustavo? Não são, Rose. Está confirmada a morte de uma criança entre 5 e 7 anos que foi atingida por essa árvore na Lagoa do Taquaral, em Campinas. A árvore caiu agora há pouco. A informação que foi passada pelo Corpo de Bombeiros aqui de Campinas dá conta ao menos de 3 pessoas atingidas. Ainda não sabemos se essas pessoas, até o momento em que checamos essa informação, se elas já tinham sido levadas para hospitais da região ou se elas ainda estavam no local. A morte da criança foi constatada ainda ali no local. Neste momento, o Parque Taquaral aqui em Campinas, o acesso à lagoa, está fechado para pessoas, fechado para passeio. Portanto, foi uma medida tomada agora há pouco diante da queda dessa árvore. É uma árvore de grande porte, digo isso porque nós já tivemos acesso a imagens, é uma árvore grande que, conforme ela caiu, também dá a impressão ali que outros galhos, outras árvores menores também foram atingidas e acabaram caindo também. Então, há todo nesse momento um trabalho conjunto entre Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e certamente o trabalho de parques e jardins, serviços públicos que estão empenhados com relação a isso, Rose. Ontem a prefeitura, ela fechou a Pedreira do Chapadão porque estavam tendo deslizamento de pedras ali por conta das chuvas, né? A situação está bem grave, né, o Gustavo? Não está chovendo, Rose, como choveu semana passada, mas a gente ainda está colhendo tudo aquela chuva da semana passada. Foi uma chuva significativa, histórica, dá para entrar aí com toda certeza em um dos janeiros mais chuvosos da história, pelo menos desde que os registros começaram a ser feitos. E aí, então, ontem a prefeitura fez essa interdição e, claro, né, a gente já estava olhando para as pedreiras, para os deslizamentos, mas a gente nunca deixou de olhar para as árvores, né? Afinal, no finalzinho do ano passado, né, no nosso plantão de Ano Novo, uma outra tragédia que resultou na morte de um homem também, um homem que passava ali nas proximidades do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, que foi atingido por uma figueira centenária. Então, a gente está de olho e trazendo mais detalhes ao longo da programação. Muito obrigada, viu, Gustavo? Bom, e nós vamos direto para o doutor André Marcília, ou Marcília, eu não sei como soletra, como fala, pronuncia o teu nome. Marcília. Marcília, então tá bom. Tudo Isso bem? eu estou falando aqui, mas... Tudo bem, doutor André? Bom dia, Rose, tudo bom? Tudo certo. Bom, já agora começou. Me ouvem bem? Agora sim, agora estamos ouvindo bem. E eu já não foi nenhum tipo de censura, foi uma dificuldade tecnológica mesmo aqui. Bom dia, seus espectadores, um prazer estar aqui com vocês. E é Marcília, em italiano, como família. Isso, pois é, Marcília, né? Bom, vamos começar com a pergunta que os ouvintes têm colocado aqui, dizendo que a livre manifestação no Brasil está proibida. O que de fato nós temos? O que é livre expressão? O Brasil, nós estamos passando por uma censura. Como que o senhor está vendo toda essa situação? Pois é, a gente costuma dizer que a liberdade de expressão se limita na lei. Isso, sem dúvida alguma. Nossa Constituição, ela é o limite da liberdade de expressão. O problema é que a lei, ela é uma norma aberta, sobretudo as normas constitucionais, e, portanto, cabe sempre a interpretação de um juiz. E quando um juiz avalia, ele tem a sua própria subjetividade. A gente se blinda disso quando essas medidas são feitas de uma forma cautelosa, quando essas medidas judiciais são tomadas de uma forma moderada, com uma reflexão sobre isso. E o que nós temos visto, sobretudo desde 2018, a partir do momento dos inquéritos sigilosos no STF, são medidas cada vez mais monocráticas, feitas por um juiz, de forma precipitada, de forma às vezes afoita, e isso resulta, sem dúvida alguma, em alguns abusos dessa interpretação que vão para além da jurisprudência ou vão contra a própria Constituição. Isso sim é que a gente vem chamando, de alguma forma, de censura nos últimos tempos. Doutor, quando começou esse inquérito que o senhor se referiu aí, de 2018, né, algumas pessoas, alguns jornalistas, alguns advogados mesmo, falaram do absurdo que era esse processo. Ele ia contra todas as normas, né, todas as normas processuais, né, que vigem no país. Agora, mas depois a gente começou a ver esses movimentos pedindo ditadura, etc. e tal, em que algumas ações dentro desse inquérito, as fake news
também, principalmente as fake news todas, fazendo a cabeça de muita gente de um modo totalmente errado, tá? Acabavam justificando até algumas ações do Alexandre de Moraes contra essa pessoa. Onde é que está o equilíbrio disso, né? Onde é que está, quer dizer, a Constituição está lá, a interpretação está lá, tal, mas quando o juiz se arvora a prender todo mundo, a ir contra todo mundo, qualquer... Teve um processo aí de escuta telefônica que quem se comunicasse até com os implicados, poderiam entrar também na escuta telefônica. Quer dizer, é um absurdo, isso fere um monte de leis. Onde é que está o equilíbrio disso? O Alexandre está exagerando nos pontos e não está no outro. Como é que como é que o senhor vê essa possibilidade? Onde é que está o equilíbrio? É a minha pergunta principal. Como é que a gente vai sair dessa? Bem lembrado, Edmilson, essa medida foi realmente absurda. Quer dizer, então, os que estavam ali com o seu sigilo quebrado, se contatassem, por exemplo, com jornalistas, enfim, passaria-se por cima do sigilo de fonte. Pessoas que não tinham nada a ver com aquilo estariam sujeitas à investigação. É um absurdo. Durante esses inquéritos, nós tivemos diversos veículos de comunicação que foram, inclusive jornalistas que foram investigados, que ainda estão no inquérito. O equilíbrio, ele se dá justamente na interpretação moderada, o que não está acontecendo. Não dá para você querer salvar o mundo, o judiciário não vai salvar o mundo. Eu tenho dito isso, essa ideia de o judiciário salva a democracia, ou o ministro tal, ele salva a nossa... Veja, essa é uma ideia infantil, uma ideia amadora, de que existe um cavaleiro que monta no seu cavalo e vai salvar a princesa da torre, do carrasco. Isso não existe. Se a nossa democracia é uma democracia sólida, ela salva-se pelos seus próprios valores democráticos, pela solidez dos valores coletivos que ela possui, e não pela espada de um ministro. O judiciário não pode se arvorar a essa cruzada contra as fake news, até porque o judiciário não tem compreendido o que são fake news. Fake news não são mentiras. Não dá para a gente salvar a verdade. A verdade e a mentira convivem no mundo desde sempre. Se você for ver tratados de filosofia grega, eles falavam sobre a dificuldade de se lidar com a mentira. Não vai ser agora, obviamente, o Alexandre de Moraes que vai resolver esse problema que Platão não resolveu. Então, a gente precisa ter um pouco de tranquilidade, entender que lidar com as fake news é um processo educativo, é um processo de convivência com as dificuldades, com a oposição, com os vários matizes das ideias. Não é algo que vai se resolver numa canetada da noite para o dia com medidas de força. Enquanto a gente acreditar que o judiciário salva ou pode salvar a democracia, a verdade, as fake news, nós sempre estaremos dialogando com os excessos. Eu acho que a moderação é entendermos que não depende e não pode depender só do judiciário a salvação de problemas complexos que a gente possui. Agora, por exemplo, para a gente poder sufocar os excessos, nós tivemos aí no dia 8 de janeiro a invasão, né, dos poderes ali de Brasília, dos prédios, do Planalto, do Congresso, e nós tivemos uma determinação da Justiça prendendo todo mundo. Todo mundo foi preso, levado para os presídios. O senhor acha que houve um excesso por parte do Judiciário com essa decisão, ou não era possível você identificar quem era executor, quem era instigador, quem era financiador, ou quais eram as autoridades envolvidas? Qual que é a melhor saída para poder levar, né, a punição para quem de fato cometeu o crime? Eu acho que esse dia 8 é um bom exemplo de como excessos podem não ser cometidos. Então, a gente teve, por exemplo, o governo, o presidente Lula, fazendo intervenção na segurança pública. Muito bem, era uma medida que o governo achou adequada, era um momento ali provisório que isso precisaria ser feito. Maravilha, isso foi feito. Vem o ministro Alexandre de Moraes e afasta o governador sem ninguém pedir, não havia pedido, e usando um poder geral de cautela que não é comum, no mínimo, dentro do direito penal, esse poder geral de cautela. Essas medidas de expansão, elas não são bem-vindas no direito penal. Então, uma medida que já tinha sido tomada pelo governo a contento, vem o judiciário, atropela o próprio governo e toma uma medida de muito mais força. A gente teve também 1.000 pessoas presas,
ao mesmo tempo, todas colocadas lá num galpão. Qual é a necessidade disso ser feito? A gente teve, por exemplo, 85 mil denúncias sendo feitas sobre golpistas. Será que é possível que tivesse 85 mil pessoas envolvidas nisso? E o Ministério da Justiça, por exemplo, ao invés de dizer, não, nós vamos fazer aqui vamos separar o joio do trigo, ele, não, vamos atrás das 85 mil, não tem 85 mil pessoas no Ministério. Imagina só eles irem atrás de tudo isso. Então, esses excessos, eles são, ou vêm sendo utilizados, entendo eu, como talvez um holofote ou de forma política pelas autoridades, e isso é lamentável. A gente precisa, nesse momento, ter moderação. Responder com radicalismo aos radicais não é algo democrático. Mas o senhor não acha que, naquele momento, o Estado tinha que agir para poder recuperar o espaço público? Tinha que agir. Mas eu entendo, Rose, que é justamente no momento em que o Estado é atacado, ele mostra a sua força agindo de forma moderada. Quer dizer, o Estado, ele possui uma força absolutamente desproporcional em relação ao seu cidadão. O cidadão, ele possui um tipo de força, o Estado possui toda uma máquina. Se ele usa toda a sua força contra o cidadão, eu acho que ele mostra muito mais insegurança do que força. Quando nós tomamos medidas absolutamente radicais contra os ataques que sofremos, nós demonstramos medo, nós demonstramos receio. E eu acho que o Estado não pode demonstrar medo ou receio, ele tem que demonstrar coerência, moderação. É nesse momento que que os valores democráticos precisam estar nas mãos do Estado. E os excessos, nesse momento, ao invés de serem justificáveis, entendo eu que eles são exatamente dignos de rejeição. Se o Estado, no momento em que é atacado, responde com tranquilidade, aí sim ele mostra força. E não quando ele sai passando por cima de normas legais. Bom, eu vou só... Edmilson, só me dá uma licencinha, eu preciso só passar uma informação aqui para os ouvintes. O prefeito de Campinas, o Dário Saad, ele determinou, nesse momento, o fechamento por tempo indeterminado de todos os parques e praças de esportes públicos de Campinas, em razão das fortes chuvas que têm atingido a cidade e dos riscos de quedas de árvores. O prefeito lamenta o acidente ocorrido nesta terça-feira de manhã, na Lagoa do Taquaral, e se solidariza com a família das vítimas, lembrando que uma criança com idade entre 5 e 7 anos morreu agora de manhã por conta da queda de uma árvore ali no local. E ele diz que toda a Defesa Civil, a Secretaria de Serviços Públicos e a Guarda Municipal estão mobilizados para poder atender a população, mas está pedindo que os moradores evitem circular em locais com árvores ali no local. Lembrando que a Pedreira do Chapadão ontem foi fechada e o recado é, gente, todos os parques públicos estão fechados a partir de agora, depois desse acidente de agora de manhã, em que uma criança de 5 ou 7 anos morreu e 2 mulheres ficaram feridas. Eu acho que foi uma decisão correta, né, Edmilson? Porque não dá para saber, essa já é a segunda morte neste mês por conta das chuvas provocadas por árvores aqui em Campinas. É o mínimo que ele tem que fazer, né? Agora é botar o pessoal para trabalhar aí, fiscalizar as árvores, ver as que estão em risco de cair, certo? E tomar uma providência com relação a ela, ou sustentar de uma forma artificial, ou tirar mesmo as árvores para que essas coisas não se repitam, né? É por aí. Bom, vamos ver o que vai dar. Pode falar, pode perguntar, Edmilson. Doutor Marcílio, desculpe a interrupção, mas a notícia é sempre uma coisa urgente, assim, a gente tem que dar, e o senhor há de entender. É o seguinte, voltando nesse assunto aí de exageros até do Estado, que o senhor mencionou, certo? No primeiro governo Lula, nós tivemos várias tentativas do governo de fazer um controle social da mídia, né? Uma aberração, um eufemismo que ia redundar em censura, né? E agora, nesse segundo governo, a Secretaria o Ministério da Comunicação, a Secretaria de Comunicação, já está aventando fazer um departamento da verdade, de contra-desinformação. Quer dizer, eles vão saber o que é verdade, como o senhor disse no começo, nem Platão sabia o que era verdade e o que era mentira. Quer dizer, vai ter gente se arvorando a dizer, olha, isso não pode sair na imprensa porque é mentira, isso que é verdade. Isso é muito perigoso isso para as liberdades democráticas, não é não?
Muito, muito perigoso. A gente viu, e esse eu acho que o maior problema dessas medidas abusivas ou esses excessos cometidos, a gente fala assim, isso justifica-se nesse momento, mas o que fica é sempre uma lição de que para sempre teremos ou poderemos ter isso que todo mundo acha normal. Aquilo que se normaliza parece que vira regra no Brasil, embora seja exceção. As exceções viram regras no Brasil se ninguém reclama muito, é mais ou menos assim. E a gente tem visto, infelizmente, o governo Lula já começar nos primeiros dias com medidas de força contra a liberdade de expressão. De fato, essa ideia da regulação da mídia, muito pouco clara do que ele pretende, a gente não sabe se ele estava falando de regular plataformas, de criar algum tipo de simetria regulatória, que, enfim, até seria interessante, mas não, ele parece que, em alguns outros momentos, ele fala de um certo revanchismo, de ir atrás de quem o criticou, porque ele foi injustiçado pela imprensa, quer dizer, o que aí seria lamentável, porque a ideia seria regular a imprensa, o conteúdo da imprensa, então não está nem claro, mas eles queriam fazer essa regulação em 100 dias. Então, esse tipo de afobação é que é super perigoso. E agora vem esse pacotão aí da democracia, digamos assim, que parece muito pouco de democracia, porque, de fato, foi instituído lá na AGU uma Procuradoria da Verdade. Agora, ontem, o Flávio Dino já falou que vai criar um departamento de fiscalização da liberdade de expressão, que é uma coisa paradoxal. Então, a gente fica um pouco assustado com o que poderá vir, e tudo isso em nome de coibir atos antidemocráticos, que é um termo onde cabe tudo. Doutora André, a Maria, nossa ouvinte, ela está dizendo assim, doutor, mas se não tivesse a intervenção nesse dia, porque ela está dizendo que deveria ter tido essa intervenção e as prisões, porque quem deveria estar fazendo a segurança estava envolvido no episódio. E, segundo ela, não tinha como o Estado continuar omisso. Então, tinha que ter uma intervenção. E nós temos um outro ouvinte, nós vamos ouvir o áudio dele. Ele está dizendo que o senhor é um advogado de direita. Vamos ouvir. Já percebi que esse advogado aí é de direita. Que o cara é a favor de fake news, mano. O cara é a favor de mentira. Tô vendo que ele é adepto da direita que faz fake news. Dante Negrão. Pois é, doutor. Enfim, responde para mim essa questão da Maria, porque assim, o que todo mundo está colocando, porque eu acho que hoje a grande questão nossa, e ontem eu falei aqui no programa, é o risco que nós temos de tentar resolver uma situação excessiva e a gente criar várias regras, impedindo, inclusive, a livre expressão, a liberdade de expressão e os direitos individuais. Porque eu acho que os direitos individuais de uma democracia é um alicerce para a democracia. E eu acho que o grande risco nosso hoje está exatamente neste equilíbrio, né, doutor André? Sem dúvida. Aliás, eu vou até começar respondendo pelo último áudio. Na verdade, eu fui, por exemplo, quando a gente defende a liberdade de expressão, a gente sempre é chamado de alguma coisa, porque a gente sempre está em alguma trincheira. Bem-vindo ao clube, doutor. Exatamente. Jornalistas, sem dúvida, também estão nessa. E eu me lembro, por exemplo, que há pouco tempo atrás eu escrevi um artigo, e talvez tenha sido um dos únicos a fazer, fui muito bombardeado, porque eu defendi, quando as redes sociais do Partido Comunista, do Partido da Causa Operária, o PCO, foi retirado do ar, eu fui um dos que saiu em defesa do PCO e que disse que aquilo era censura. E fui chamado, obviamente, de tudo quanto é nome também, nazista, fascista e etc. Então, a gente sempre está em alguma trincheira e faz parte do nosso trabalho, que nem juiz de futebol. A gente sempre é xingado por alguém quando defende liberdade de expressão. Agora, sobre os atos, eu acho que sem dúvida alguma o judiciário tinha que tomar alguma medida nesse dia 8. É lamentável que muitas vezes o judiciário tenha de tomar alguma medida por omissão dos demais poderes. Isso é um absurdo, porque os demais poderes servem justamente para frear o judiciário. Quando eles são omissos, a gente fica com o judiciário livre, lépido e solto. Isso é lamentável. Agora, isso não tira a obrigação do judiciário de ser moderado. Quando a gente fala, por exemplo, em jurisprudência,
O nome já diz tudo, iuris, né, de judicial, prudência. Eu até brinco, outro dia eu fiz um artigo falando que a gente talvez tenha começado a montar uma jurisprudência, porque falta essa prudência, esse tom policialesco da resposta aos ataques, ou esse tom muito agressivo, ele não ajuda. Ele não foi por conta da agressividade da resposta que a democracia se manteve. Talvez pela resposta, talvez pela presença do judiciário, talvez pela demonstração de que ele estava ali. Mas a força, ela não foi decisiva. Ao contrário, a força só faz com que nós tenhamos agora, por exemplo, um governo que ache que vale a pena, então, ter outras medidas de força para justificar as suas políticas, e assim por diante. A gente sempre vai justificando os autoritarismos de hoje pelas medidas de força de ontem. Agora, doutor, o senhor não acha que essa falta de prudência, esse exagero até do judiciário aí, do STF, no caso, na pessoa do Alexandre de Moraes, ela pode acabar prejudicando e muito a própria continuidade da democracia, né? Porque os acusados aí vão ter advogados, e os advogados vão defendê-lo com carradas de razão, né? Provavelmente, e depois o caso vai acabar no plenário do STF, que não é mais só Alexandre de Moraes. Há ali alguns ministros bastante moderados e o Alexandre pode ser minoria, inclusive numa decisão final aí, né? Sem dúvida. A censura sempre expõe mais o censor do que qualquer outro, né? Porque justamente cai no ridículo a medida. A medida exagerada, ela não tem como se sustentar do ponto de vista jurídico. Em algum momento ela cai. Inclusive, a gente fala, por exemplo, desses inquéritos, alguns veículos esses inquéritos sigilosos foram censurados, e tem o enigmático caso de 2019 da revista Cruzoé, que foi o primeiro veículo a ser censurado, inclusive atuei nesse caso, em favor da revista, e inicialmente a ideia era essa, havia ali uma suposta fake news. Aí depois descobriu-se que não era fake news. Só que já tinham retirado do ar, já tinham multado, já tinham levado a Polícia Federal. Então, as medidas de força, e a população já tinha se indignado contra as medidas do STF. Então, essas medidas de força, elas não servem para nada além de expor o próprio judiciário, os próprios ministros. Eles acabam perdendo a credibilidade quando eles não medem o potencial da sua própria força. É uma forma até de preservação institucional a prudência por parte do judiciário. Agora, doutor André, quando eu vi os atos do dia 8 de janeiro e quando eu vi a decisão do Alexandre de Moraes ali, né, em dar 48 horas para que os acampamentos fossem dispersos, eu entendi que a decisão dele foi muito correta, porque a ocupação só ocorreu por conta daqueles manifestantes. E se houve quebradeira, e isso é crime, quando você pede uma intervenção militar, para mim isso é crime. Então, assim, eu não consegui condenar o Alexandre de Moraes naquele momento. Eu entendi como certeira a decisão dele, assim como foi certeira a decisão dele no dia das eleições, quando a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo bloqueios que não deveriam ser feitos naquele dia, e ele não quis, disse assim, gente, já foi resolvido, nós não vamos entrar com nenhum tipo de intervenção, como o PT estava exigindo, que fosse tirado o diretor, o presidente da Polícia Rodoviária Federal. Então, foram dois momentos que eu entendi que o Alexandre ele teve bom senso em realizar. Já em relação à escuta telefônica, quando ele coloca assim, todo mundo que foi... Se você está com o seu telefone grampeado, e se alguém ouviu ou falou com você, também passa a ser investigado ou passa a ter o telefone grampeado, aí eu já achei um exagero. Então, em alguns momentos, eu entendo que o ministro acertou, porque senão nós estaríamos vivendo um caos ainda hoje, né? Veja, também não quero aqui advogar que ele só erre. Eu creio que o problema é que, como nós temos uma medida monocrática de um ministro da Suprema Corte, quando ele erra ou quando ele se excede, você não tem a quem recorrer. E essa medida fica como uma medida última, a última palavra. O STF ele precisa ser a última palavra
das decisões todas do nosso judiciário. E ele tem se colocado na posição de ser a primeira palavra. E quando você é o primeiro a dar uma opinião ou dar o seu parecer sobre determinado assunto, claro, você sempre está sujeito, por melhor que você seja, por mais conhecimento que você tenha, você sempre está sujeito a errar. E a gente não pode ter um STF que erre às vezes, acerte às vezes, em relação a assuntos tão delicados como esse. Liberdade de expressão, se você tem dúvida, ela deve permanecer. Eu me lembro que uma vez, é um caso rápido, eu estive num despacho aqui em São Paulo, no João Mendes, e era uma decisão que dizia: o veículo de comunicação tem que retirar a matéria do ar em 24 horas. Fui lá despachar com a juíza. E ela virou para mim e falou assim: doutor, qual o problema de retirar? Eu falei: doutora, excelência, a pergunta é qual o problema de ficar? Porque se a matéria, se a senhora não consegue me responder o problema de ficar, ela tem que ficar, retirar a exceção. Então, a censura, a medida de força, a medida mais restritiva, ela precisa ser uma exceção. Se há dúvida, se há algum receio de que aquela medida pode ser excessiva, não se deve tomar. É isso que é ser prudente. Ser prudente é entender que a liberdade de expressão, ela precisa se harmonizar com os demais direitos. Se você elimina a liberdade de expressão, você corre o risco de estar errando sempre. Nós estamos entrevistando o doutor André Marcília. Eu preciso terminar a entrevista, mas tem uma ouvinte nossa perguntando o que o senhor faria se estivesse no lugar do Alexandre de Moraes. Olha, eu rasparia a cabeça primeiro. Olha, eu estaria certamente com a orelha mais vermelha do que a que eu estou. Porque, de fato, você se coloca à mercê de todas as críticas. Mas eu acho que se eu estivesse no lugar do ministro Alexandre de Moraes, essas medidas que eu sou chamado a tomar, eu faria uma consulta sempre formal aos demais colegas, para que, no mínimo, eu pudesse estar blindado nas minhas decisões de que elas são medidas referendadas pela instituição. Essa ideia de que as medidas monocráticas se tornaram uma regra, a gente tem estudos, por exemplo, de que mais de 80% das decisões do STF são monocráticas. Isso expõe a pessoa. Eu acho que quando a gente tem o plenário, ou como vocês bem disseram, quando isso for a plenário, os outros ministros têm uma outra visão. Eu acho que essas medidas precisam ser compartilhadas com os demais colegas, e antes de serem compartilhadas, há que se agir de forma mais prudente em relação à liberdade de expressão. Nesses casos, por exemplo, do dia 8, eu não teria afastado o governador. Eu acho que a medida que o próprio governo Lula tomou de fazer a intervenção na segurança pública já era suficiente. Eu acho que ele foi muito criticado em razão disso, e corretamente criticado. As demais medidas de provisoriamente retirar os acampamentos talvez tenha sido prudente, de tomar medidas preventivas para que outras manifestações não ocorressem, eu acho que ele pode ter sido agido corretamente, mas essa medida de força, que é uma medida inédita, afastar um governador por omissão dolosa, que é um pouco uma pressuposição de forma liminar, é uma medida muito forte para se tomar, sobretudo, monocraticamente. Eu teria a precaução de não fazer isso, ou só fazer consultando os meus colegas, para poder dar uma resposta institucional e não individual. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a entrevista. Foi muito esclarecedora, muito obrigada, e uma boa terça-feira para o senhor. Eu que agradeço, imenso prazer, abraço a vocês e aos espectadores da Rádio Bandeirantes. Bom, nós vamos para o intervalo e vamos voltar daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai até São Paulo encarar o Corinthians, às 20 horas na Neoquímica Arena. E na quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Monte Azul, às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da quarta rodada do Paulistão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1600
170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, laia, laia. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira, dia 24, a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com NIS, número de inscrição social com final 5. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse mês o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar quase 22 milhões de famílias com um gasto de cerca de 13 bilhões de reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir desse mês, o programa social volta a ser chamado de Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto de gastos nesse ano. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas das poupanças digitais do banco. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h16. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Eu estou com um monte de ouvinte aqui, eu preciso dar conta. O Henrique do Vale também já está do outro lado da televisãozinha aqui. Mas bem rapidinho, o Adriano Vermelho está dizendo que o governo começou muito mal, dando largada aí. O nosso ouvinte, o Rogério, está agradecendo da história das árvores. O outro ouvinte, deixa eu ver aqui, o Luiz Roberto Siqueira está dizendo que parece que o governo está de volta ao passado, quando governou o nosso país, emprestando dinheiro para países socialistas, também está criticando. A Maria está fazendo uma defesa, dizendo que ela gosta muito do meu estilo de programa e com mais debates, e que ela não gostou de algumas entrevistas. Deixa eu ver aqui, o Luiz está dizendo que o problema da árvore não é só lá da chuva, do que aconteceu no Taquaral, ou seja, é muita omissão mesmo. O Carneiro de Bauru está dizendo que o advogado está defendendo os presos agora, não gostou da entrevista. Nós temos também, deixa eu ver quem mais aqui, o nosso amigo, o Marcos, lá de Cosmópolis, também está dizendo que, dando boas-vindas para mim, e dizendo que ainda bem que tem o Xandão, porque senão o país estava perdido. E o Edivalmir dizendo que a Petrobras acabou de anunciar um aumento de gasolina, que vai para 0,23% no litro, que vai aumentar em 0,23% no litro. E ele também falou que fez um transplante do rim, que agora ele já está em casa e que está tudo bem. Ai, que bom, Edivalmir, que você está bem e que a sua saúde seja excelente. E assim, nós vamos para o Henrique. Gente, eu tive que dar mais ou menos uma juntada em todos os ouvintes, porque senão não daria tempo. Ainda tem outros ouvintes que eu não vou dar conta aqui, mas Henrique do Vale, que saudade de você. Tudo bem? Pois é, querida. Estamos de volta. Mas numa terça-feira muito triste, né, aqui nos Estados Unidos, porque
Nas últimas 72 horas, o estado da Califórnia viu 2 massacres acontecer. Um absurdo negócio desse. Pois é, o último aconteceu, inclusive, ontem, né? Um homem acabou entrando e matando 7 ex-colegas num trabalho na região de norte da Califórnia. Inclusive, todas as pessoas que foram assassinadas eram todos trabalhadores agrícolas que eram amigos dessa pessoa que acabou matando. Imagina só, ele tinha 67 anos e depois de cometer esse crime, acabou indo diretamente à delegacia e se entregar. Loucura. Isso no sábado nós tivemos um outro massacre, onde 11 pessoas morreram, 10 ficaram feridas. Uma pessoa de 72 anos, também da comunidade asiática americana, entrou dentro de uma escola de dança e simplesmente resolveu matar todo mundo. Inclusive, hoje de manhã cedo eu estava acompanhando os vários noticiários, porque isso virou manchete no país desde sábado, né? A gente só ouve falar sobre isso e começa a voltar novamente o debate com relação a como que essas pessoas têm acesso a essas armas de fogo. É sempre assim. Agora, E o pior- Henrique, essas pessoas, estavam sofrendo algum tipo de assédio ou foi crime de ódio? Dá para identificar o que aconteceu? Por enquanto, a gente não tem a menor ideia. A polícia, o FBI, está justamente analisando o motivo, né, desses massacres. Por enquanto, segundo a mídia aqui nos Estados Unidos, a gente não tem ideia por que essas pessoas resolveram cometer esses crimes. E o pior de tudo ainda, Rose, que é o seguinte: hoje nós estamos no dia 24 de janeiro, tá? 24 de janeiro, não deu nem ainda um mês. Nós tivemos 37 massacres já aqui nos Estados Unidos. O que é um massacre para os americanos? É todo ataque que tem pelo menos 4 pessoas mortas. Então, se você analisar... 37 só neste ano? 37. Nós estamos no dia 24 e já tivemos 37, ou seja, mais do que um massacre por dia. Então, se você analisar bem, como que a gente pode viver numa sociedade dessa, que as pessoas estão totalmente desequilibradas, né? Essas pessoas que, inclusive, cometeram esses 3 massacres em 3 dias, né? Totalmente desequilibradas. E o mais, não digo mais interessante, mas você analisar bem que esses 3 massacres que aconteceram nesses últimos 3 dias foram efetuados por pessoas acima dos 60 anos. E as vítimas também acima dos 50 anos. Não foi criança, não, né? Então, assim, é difícil da gente poder entender a razão dessas pessoas terem cometido tal crime. Certamente, eu acredito que a situação no estado da Califórnia está bem mudada da época que eu morei por lá. Eu não sei se a política atual do governo, a política de muita liberdade, eu não sei direito o que acontece. Eu sei que quando você visita Los Angeles hoje em dia, o que a gente tem de pessoas homeless naquele estado é um absurdo, um absurdo. Eu vejo as pessoas que vivem lá dizendo para mim que o estado não é mais o que era antigamente na época que eu vivia por lá. E as pessoas estão extremamente infelizes, né, com essa história. E a gente começa a ver e analisar esse tipo de comportamento dessas pessoas. Quer dizer, não dá para entender isso, né? É complicado mesmo. A Califórnia, para quem não sabe, tem um PIB maior do que o do Brasil. 1,5 vezes maior do que o do Brasil. Se fosse um país, né, seria aí o 4º ou 5º do mundo, talvez, né? Tal é a pujança da economia lá. E não dá para entender realmente como é que se chega numa situação dessa com sem teto, né, que você falou, os homeless aí, os moradores de rua, né? Essa coisa toda, muitos mendigos provavelmente. Então, é uma situação muito grave. E por outro lado, né, a posse de arma aí de todo cidadão que sempre teve uma maior liberdade de comprar arma para lá e para cá por um bom tempo, né? Era fruto dessa liberdade e até serviu para muita gente se proteger, não há dúvida quanto a isso, certo? E melhorou a segurança de muita gente, mas parece que os rumos, né, que toda a liberdade está tomando hoje em dia, as redes sociais, essa coisa toda e todo mundo se expressando e muita gente querendo fazer e acontecer o seu momento de glória, seja lá o que for, e também as doenças mentais, né, porque muitas dessas pessoas são acometidas de doenças mentais e acabam causando isso daí, mas parece que o cerne da questão continua sendo essa liberdade de você comprar uma arma, né? Eu acho que os Estados Unidos vão ter que tomar uma decisão mais dura com relação a isso e começar a restringir, né, a compra de armas para evitar novas tragédias desse tipo. Mas olha, é muita tragédia. O Edmilson e Henrique, essa questão da restrição
de compras de armas aí nos Estados Unidos é um debate que a gente ouve há anos e esbarra, né, Henrique, na questão de você estar impedindo a pessoa de decidir se ela quer ter ou não, que é a questão da liberdade, né? Então, é um debate muito mais profundo. Mas você acha que, com o Biden na presidência, pode ser que, de fato, haja pelo menos uma restrição do cara não ter lá uma arma que tenha uma metralhadora com 50 tiros por segundo? Você acha que pode ter uma restrição? Pois é. Você acha que não? Esse debate, Rose, a gente tem ouvido falar já há muito tempo e acaba sendo uma coisa que acaba esbarrando no lobby, né, político. E o que acontece é o seguinte, barra também para aí na questão da quinta emenda da Constituição que permite o americano de ter a liberdade de escolha de ter ou não ter uma arma. A questão aí são leis que estão sendo implementadas de que, de certa forma, já melhorou alguma coisa, de primeiro a pessoa poder comprar arma, tem que passar por um histórico para saber se ela tem algum problema mental, né? Mas muitas vezes, mesmo agora tendo essas novas leis, a pessoa acaba passando por essa triagem, vamos dizer assim, e acaba comprando armas que um cidadão normal, na minha opinião, não precisa. Por que você precisa comprar uma metralhadora que dá 1000 tiros por segundo? Você não precisa disso. E, na verdade, quando a gente analisa esses assassinatos que a gente viu em massa, né, como aconteceu nesse final de semana, foram pessoas idosas, mais velhas, usando esse tipo de armas. Quer dizer, como que você pode entrar numa loja e ter a liberdade de comprar uma arma desse calibre? E olha que o problema não é só isso, não. Ou seja, pessoas de 18 anos hoje aqui nos Estados Unidos pode entrar e comprar. Agora, uma pessoa de 18 anos, seja homem ou mulher, não pode entrar num bar e tomar uma cerveja. Você tem que ter 21 anos. É muito doido isso, né? Não dá para entender isso. Até hoje, as pessoas me perguntam, mas como? Eu falei, não tem como eu responder isso. A gente não sabe como que pode uma pessoa de 18 anos poder comprar uma arma com uma metralhadora e o cara não pode, numa padaria, tomar uma cerveja com 18 anos. Não pode. Bom, Absurdo. Henrique, com isso eu preciso me despedir de você. Muito obrigada. Volte quando tiver boas notícias ou notícias como essa. Eu espero que você não volte para falar notícias como essas, mas os microfones estarão sempre abertos. Obrigadão, Obrigado, viu? querida. Um abraço para vocês. Um abraço. Bom, eu preciso aqui, Edmilson, terminar, porque o nosso ouvinte, o Marcos, quer que faça essa pergunta para você. Ele disse assim, Edmilson, quantas vezes eu discordei de você sobre alguns profissionais da Jovem Pan? Será que eu estava errado? Foram todos demitidos. Ele quer que você comente isso. Olha, a demissão dos profissionais da Jovem Pan é uma decisão que cabe única e exclusivamente à direção da Jovem Pan, né? Eu discordava de muitos deles também, quando eles faziam uma defesa excessiva do bolsonarismo, certo? Discordava. E eu não sei o que ele diz aí que discordou de mim. Eu não defendi os profissionais da Jovem Pan. Tem bons profissionais lá, tem bons jornalistas, mas tem uma ideologia muito exacerbada. Tinha, pelo menos, muitas vezes, eu não ouço assim faz tempo, certo? Já ouvi muito quando eles atacavam o governo Lula, por exemplo, havia lá umas pessoas mais coerentes, né, com essa coisa toda, depois eles passaram a atacar o Bolsonaro, a defender o bolsonarismo, né, de uma forma veemente, e aí eu já não gostei, certo? Então eu não defendi, não, certo? Pode ter discordado de mim, totalmente, todo mundo pode discordar de mim, certo? Mas, sem problema nenhum, certo? Mas não é o caso aí, eu não defendi profissionais da Jovem Pan que foram demitidos. Foram demitidos por uma questão da direção da rádio, que vai ter uma nova linha, sei lá, seja lá o que for, certo? É outra rádio, não tem nada a ver com a gente. O Edson Elias, ele está dizendo que a ideia de uma moeda única na América Latina parece precipitada e inviável, pelo menos nas próximas décadas. Se olharmos para a Europa, antes do euro, tínhamos nações equilibradas em termos de riqueza, educação, desenvolvimento tecnológico, controle da corrupção e regras de compliance. Aí sim justificam a moeda única, o que não ocorre na América Latina, onde o nível de corrupção é alto, desequilíbrio da inflação e a maioria das nações são pobres. É isso, né, Edmilson? Principalmente o desequilíbrio da inflação, aí que não dá para você juntar, né? 90 com 5, não vai dar 95, dividir por 2, vai ficar 40 e tantos de inflação para cada um, não dá, né? Eu estou brincando, não é essa conta que se faz, evidentemente, mas não dá para você comparar duas economias desse tipo. E antes
de encerrar, eu só queria dizer o seguinte, esse aumento da gasolina aí já está nas manchetes dos jornais, tal, 3,08 para 3,31 lá na refinaria, certo, da Petrobras, e nas bombas a gasolina já está sendo vendida por R$ 6,69, como eu acabei de ler agora aqui nos jornais. Nós vamos encerrar o programa, lembrando que todos os parques públicos estão fechados hoje, após o acidente hoje de manhã na Lagoa do Taquaral, que matou uma criança e deixou 2 mulheres feridas. E o prefeito, alguns ouvintes me mandaram aqui fotos de árvores que eles acham que estão oferecendo riscos. Eu já mandei para o prefeito, ele falou que vai pedir para vistoriar, mas de qualquer forma, eu achei a decisão do prefeito acertada para poder evitar mais mortes aqui em Campinas, já que essa é a segunda morte por queda de árvore na cidade. Edmilson, bom dia para você. Melhoras. Gente, o Edmilson estava com a pressão alta e quase que ele não consegue fazer o programa. Pois é, mas melhoras para você, viu? Um esforço de reportagem que eu consegui fazer. Muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes e obrigado pela audiência. E para os ouvintes, até amanhã. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando, sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você, com o timaço de Carlos Batista, que a partir de agora entra em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta renova contrato do volante Fraga até dezembro de 24. Jogador soma 23 partidas pela Macaca desde o início da Série B do ano passado. Amanhã, a Ponte recebe o Monte Azul e vai contar com a volta de Elvis. Já Guilherme Souza, zagueiro suspenso, é desfalque. Guarani desafia Tabu de 22 anos sem vencer o Corinthians jogando na capital. Para a partida de hoje à noite, o técnico Mozart não vai contar com Bruno José, Giovanni Augusto e Derek, todos entregues ao departamento médico. Neoquímica Arena contará apenas com torcedores do time mandante. Brasil vence 3-1 a Argentina e garante vaga na semifinal do Sul-Americano Sub-20. Guilherme Biro abriu o placar. Andrei Santos e Vitor Roque fecharam a conta no clássico para a seleção do Brasil. Com pré-contrato com o Flamengo, o goleiro Rossi é anunciado pelo Al Nassr. Argentino será companheiro de Cristiano Ronaldo até 30 de junho e depois se apresenta ao clube carioca. Mulher que acusa Daniel Alves de estupro renuncia à indenização e pede prisão. Em sua declaração, o lateral entrou em contradição ao dizer que houve uma relação consensual. Antes, porém, ele havia dito que não havia se envolvido com a vítima. Bandeirantes.
Bandeirantes. Mande a sua mensagem pra cá. Hoje é dia de bola rolando, hein? Tem Corinthians e Guarani aqui com o timaço de Carlos Batista. Todos os detalhes, direto de São Paulo, lá da Neoquímica Arena. Tem Guarani, tem jogo, então tem Bandeirantes na parada. Mande a sua mensagem pra cá. 97102-1493. O WhatsApp está à sua inteira disposição. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Corinthians e Guarani, quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A1. O provável Corinthians de Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Do Queiroz, Maicon, Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Já o Bugre, o provável Guarani, Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castei, Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios e Iago, ou ainda Wenderson ou Lima, Bruninho, Neilton ou Bruno Michel e Nicolas Careca. Apita o jogo na Neoquímica Arena, Luiz Flávio de Oliveira. O árbitro de vídeo será Márcio Henrique de Góes. 8 da noite, a bola rola na Neoquímica Arena, claro, com cobertura total do microfonaço da Bandeirantes Campinas. Tem Corinthians e Guarani. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os ouvintes aqui, meu caro Capucci, Lucas Pessoa, bom dia. O que você acha do Neilton por dentro, fazendo a função de meia? Pode ser, mas tem que ter treinado assim, né? Não adianta muito a gente achar, e eu acho que é uma situação possível, mas o treinador pensa diferente, né? Bom, o Mauro está sugerindo Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Castan, Jamerson, Vilela, o Wenderson, o Iago e Rios, Neilton, Bruninho e Nicolas Careca. Um grande abraço. É uma boa sugestão. Bom dia, CH. Hoje o jogo será equilibrado. Corinthians vence. Fernando. Tirou um sarrinho aqui, mas não vou ler no ar não, viu, Fernando? Eu vou cair na sua, não. Bom dia, CH. E as contratações da Ponte? Cadê falta zagueiros, 2 atacantes? Ainda bem que o time começou positivamente na Série 2. Tandy. Vai ter que esperar, viu, Tandy? Tá sem grana, conta bloqueada. Tem uma série de desculpas. Ainda bem que com essa molecada aí, a Ponte está dando conta do recado, começando bem a Série 2. É verdade, precisa de jogadores sim, tem que pensar na temporada, mas me parece que por hora a novidade é o Elton, o centroavante que parece que foi contratado. Eu falo parece porque a Ponte não oficializou o jogador que provavelmente vai jogar essa temporada com a camisa da Ponte. 11h38 agora. É hora da Ponte na Band. Batista está na ponta da linha? Então vamos ouvi-lo. Batista chegando nesta terça-feira para falar da Ponte Preta. Bom dia, Batista. Tudo bem? Um abraço.
Ok, CH, informações da Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes. O técnico Hélio dos Anjos terá ao menos um desfalque para o jogo contra o Monte Azul amanhã no estádio Moisés Lucarelli às 19 horas. Guilherme Souza, expulso na partida contra o 15 de Piracicaba. Vitória da Macaca 2-1, está fora do jogo. A vaga deverá ficar com o Thiago Oliveira, jogador oriundo da base do time da Macaca. Fábio Sanches se recupera de uma torção no tornozelo e ainda não pode jogar. Elvis, que não participou do jogo em Piracicaba porque estava fortemente gripado, se reapresentou ontem à tarde no Majestoso e fez exames. Como apresentou evolução no quadro clínico, o meia deverá ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos para o jogo de quarta-feira. O provável time da Macaca, Kaique França no gol, Luiz Felipe ou o Everton, lateral que vem entrando aí em todas as partidas, foi assim lá em Piracicaba, ele que é especialista da posição, mas o Hélio dos Anjos vem mantendo o Luiz Felipe de início. Guilherme Souza não vai jogar, cede a vaga para o Thiago Oliveira, Matheus Silva e Arthur. Felipe Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Elvis ou Cássio Gabriel, caso o Elvis não comece jogando. O Cássio Gabriel foi o substituto dele lá em Piracicaba. Pablo, Diego e Gé. 3 gols na competição, o Gé, que é o artilheiro do time da Macaca. Jogou uma partida e meia. No jogo contra a equipe do São Caetano, marcou 2 gols. E na última rodada contra o 15, marcou mais um gol. 3, portanto, no total até aqui. Uma grande largada do Gé na Série 2. Com 100% de aproveitamento na Série 2 do Paulista, a Macaca espera contar com a presença da torcida esta noite. Os ingressos estão à disposição do torcedor nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli ou então pela internet. O torcedor poderá adquirir os bilhetes nesta terça-feira até às 19 horas. Amanhã, dia do jogo, das 9 da manhã até às 19 horas e 45 minutos. Arquibancada geral R$20 inteira, 10 a meia. Setor VIP do Majestoso, R$40 a inteira, R$20 a meia. E cadeiras vitalícias, R$100 a inteira e 50 a meia. Se você quiser adquirir os ingressos pela internet, é fácil, é só entrar através do sistema online e garantir aí o seu ingresso. Então tem 2 maneiras, né? Online, através do Ponte Preta futebol.card.com, Ponte Preta futebol.card.com, ou então adquirir o ingresso lá nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli. São as informações da Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que a Ponte enfrentou a equipe do Monte Azul em 2010. Ganhou naquela oportunidade por 2-1 no estádio Moisés Lucarelli pelo Campeonato Paulista. A Macaca abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo com o meia Fabiano Gadelha. O Monte Azul chegou em empate aos 17 minutos da segunda etapa com um gol de Marcelo Marinho e Leandrinho. Aos 45 do segundo tempo, fez o gol da vitória ponte-pretana. Naquele ano, o Monte Azul foi rebaixado. A Ponte foi 10ª colocada, 20 times participavam da competição e 4 foram rebaixados. O campeão foi o Santos, em cima do Santo André. Santos de Neymar e Ganso foi o campeão. É isso aí, são os detalhes da Macaca aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista, valeu. Ponte que joga amanhã em casa contra o Monte Azul. Vamos ouvir o Arthur, lateral esquerdo, zagueiro, capitão da equipe na última partida, que fala um pouquinho da preparação da Ponte para a próxima partida. Fala, Arthur. Para mim é de suma importância, né? A torcida está mostrando que está fechado com a gente está muito contente com isso. E eu não estou surpreso, porque eu conheço essa torcida, eu sei o que ela pode fazer pela gente. O que está vindo junto com a gente está sendo de suma importância. Lá contra o Velo, cara, coisa linda. Lotou a parte lá, esgotou os ingressos. Aqui em casa também contra o São Caetano, aos 90, tá do começo ao fim. Eu me surpreendi porque foi um dia chuvoso. Cara, eles chegaram aqui, vieram, encheram
cheira o estádio, para mim cheira ali as duas partes dos dois lados, para mim foi legal pra caramba e, poxa, e com essa energia que eles estão lá fora, pode ter certeza, tá contagiando a gente lá dentro de campo e o que aconteceu aqui contra o São Caetano foi sensacional. Então a gente fez o gol ali a hora da apagada da luz, mas com a torcida sempre gritando e nos empurrando com aquela energia positiva e pode ter certeza que está nos contagiando, está levando para dentro de campo, nós estamos sentindo essa força da nossa torcida. Claro, a gente sabe, esse campeonato está no início, cara, vencer é bom, vencer é maravilhoso. Nós temos 3 jogos aí com 100% de aproveitamento da competição, porém não ganhamos nada ainda. E a gente tem que manter o pé no chão, manter a euforia, ganhamos comemorando o vestiário, mas a partir dali a gente já pensa no próximo jogo. E a gente sabe, essa competição é o início, a gente vai lutar pela classificação, depois vem o mata-mata, que daí vem o importante, sabe o objetivo que a gente tem nessa competição. Então não ganhamos nada ainda, temos que continuar com o pé no chão e trabalhando para conquistar nossos objetivos durante a competição. Quais aspectos observa que o time pode evoluir? Todos os aspectos, né? Físico, a gente sabe que a gente tá bem, porém a gente tem que evoluir mais. É nosso 3º jogo, querendo na competição, tivemos 2 amistosos. É o 5º jogo, a gente está conseguindo uma condição melhor tática, técnica, essas coisas a gente tá levando durante a semana de treinamento, durante o dia a dia, conversando, vendo o vídeo que o professor Hélio, o Guilherme vem mostrando pra gente, e a gente vai evoluindo. A gente sabe que tem muito mais que evoluir, sabemos que temos jogadores aí que tem para poder nos ajudar, como o Fábio Santos está lesionado, que tá para voltar aí também. Sabemos que tem o Everton também, o Maílton, como o Matheus Jesus, como o outro. A gente tem um elenco fechado, a gente sabe o nosso objetivo, sabe o que temos para melhorar e vamos melhorar, pode ter certeza disso. Muito bem, o Arthur falando conosco, o Arthur está indo muito bem, né? Do Fábio voltar realmente, Kaique França, ele e também o Fábio formam um tripé defensivo de bastante segurança. Vamos ouvir o Gleger, que fala um pouco mais da Ponte Preta. Eu acho que a única preocupação do técnico Hélio dos Anjos para essa partida contra o Monte Azul, jogando em casa, e a Ponte tem tudo para sacramentar a 4ª vitória consecutiva, é na vaga do Guilherme Souza. Provavelmente deve ser o Thiagão, que deve ganhar a oportunidade, e acho que vai ser bem escalado. A expectativa do torcedor é que o Fábio Sanches possa voltar o mais rápido possível. Ele faz muita falta, né, CH? A esse miolo defensivo da zaga da Ponte. Então, um jogo importante, um jogo onde a Ponte pode, repito, engatar a 4ª vitória consecutiva e ir a passos largos da classificação. Esse campeonato é muito competitivo e aquilo que nós dissemos lá no início, que a Ponte teria que começar ganhando, teria que começar somando pontos, ela o fez e a expectativa é de que continue fazendo. Então, eu estou muito confiante em mais uma vitória da Macaca e só para deixar registrado, né? Eu acho que acerta a Ponte na renovação do contrato do Fraga, o volante, que é muito bom jogador e tem sido aí uma das peças de reposição da Ponte interessantes. Toda vez que é acionado, toda vez que entra, o Fraga vai muito bem. Então, para mim, acerta a Ponte na renovação de contrato do volante Fraga, viu, CH? Obrigado, Gleger, pelo seu comentário aí, falando da Ponte que joga amanhã, 19 horas, contra o Monte Azul do Majestoso. Agora, 11h47. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
Carlos Batista de volta agora para falar da terça-feira do Guarani, que joga hoje 20 horas contra o Corinthians na capital. Fala, Batista. Oi, CH. Vamos nessa então com informações do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. Com 4 pontos, o Bugre na vice-liderança do Grupo B do Paulistão enfrenta o Corinthians hoje às 20 horas na Neoquímica Arena, pela 4ª rodada da competição. Leandro Bolles transmite o jogo aqui na Rádio Bandeirantes. A partir das 5 da tarde já estaremos no Esporte em Debate. Falando deste jogo, 7 da noite, Edu Pinheiro assume o comando para a apresentação do Concentração e, na sequência, a grande jornada esportiva Bandeirantes para Corinthians e Guarani. Após o treino de ontem pela manhã, o técnico Mozart confirmou 3 desfalques por problemas físicos. Além de Derek e Giovanni Augusto, que não participaram do empate 0-0 com o Ituano no Brinco na última rodada. Agora também tem o desfalque de Bruno José. Ele saiu do jogo contra o Galo de Itu no intervalo. Vinha sentindo a posterior da coxa desde os 35 minutos. Foi até o final do primeiro tempo, mas foi substituído no intervalo. O jogador foi vetado pelo departamento médico e não entra em campo na noite desta terça-feira contra o Timão. Para a vaga do camisa 17, Neilton e Bruno Michel brigam por um lugar do time titular. Já para o lugar do Giovanni Augusto, Iago entrou no jogo contra a equipe do Ituano, mas deixou a partida sentindo dores. Ele briga com os jogadores Wenderson e Lima. São os atletas. O Lima jogou na primeira partida contra o Santo André e o Wenderson entrou um pedaço do segundo tempo contra o Ituano e agradou bastante. Talvez o Wenderson comece jogando. Um provável time do Guarani para enfrentar o Corinthians. Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, Leandro Vilela, Richard Rios, Iago ou Wenderson ou Lima, Bruninho, Nicolas Careca e Neilton ou Bruno Michel. Esse é o provável time do Guarani para pegar na Neoquímica Arena o Corinthians na noite desta terça-feira. São as informações do Guarani na Rádio Bandeirantes. Não vai ser fácil. O Guarani vai ter que jogar um futebol que ainda não jogou. Jogou um pedaço contra o Santos, mas contra o Santo André. E na última partida em casa, realmente, contra o Ituano, deixou muito a desejar. Esperamos, sinceramente, que o Guarani pratique um bom futebol, porque jogando bem fica mais próximo da vitória. Só que tem um detalhe muito importante. Joga fora de casa, dentro da Neoquímica Arena, contra o Corinthians. Não é uma tarefa fácil. Bom, vamos falar com o comandante, ou pelo menos vamos ouvi-lo. Mozart falando aqui na Bandeirantes. Bom, nós temos algumas ausências por questão física, né? Bruno José, Giovanni Augusto, o Derek, que ainda não se recuperou, então nós vamos fazer algumas mudanças na equipe. Eu só não vou antecipá-las ainda, mas por necessidade nós vamos fazer algumas mudanças. Fizemos o treinamento hoje visando esse confronto e assim, jogar lá no estádio deles é sempre um grande desafio, né? Eles tiveram uma boa performance contra o Água Santa, então é importante que a gente esteja preparado e entre numa rotação importante no jogo, porque eles em casa entram num ritmo muito alto, então é importante que a gente iguale esse ritmo para não ser surpreendido, mas eu estou bem confiante no nosso desempenho lá. Vai ser um jogo muito duro, onde nós vamos ter que ser quase que perfeitos na fase defensiva e com a bola ter a imposição que nós normalmente temos nos nossos jogos. Ser mais efetivo na definição das jogadas. Assim. Eu confesso que nós saímos bem frustrados do jogo contra o Ituano nesse sentido. O próprio torcedor saiu frustrado contra o Ituano nesse sentido e com razão, porque nós realmente não produzimos como nós deveríamos. Então, com relação ao último jogo, o que você tira de lição é exatamente isso: ser mais efetivo, ter mais combinação, esse refino fino assim no último terço de um bom cruzamento, de um bom passe, de uma infiltração no tempo certo. Nós precisamos melhorar, seja jogando contra 11, seja jogando contra 10. É importante que a gente ajuste isso, por mais que tenha pouco tempo para
para treinar, né? Nós aproveitamos a única sessão de treino que teve justamente para abordar essas situações que em todo jogo elas acontecem. E aí é realmente ser um pouco mais efetivo nesse último momento do jogo. O Gleger vai comentar o jogo hoje à noite ao lado do Tigrão. E ele vem agora aqui no nossa área para poder comentar o que pode realizar o Guarani contra o Corinthians. Fala, Gleger! Hoje teremos um jogão de bola na Neoquímica Arena. O Guarani vai a São Paulo enfrentar o Corinthians. Na minha opinião, os dois times aí, né, ainda não engrenaram na competição. O Guarani conquistou um belíssimo resultado diante do Santos e deu uma cochilada ali contra o Ituano, teve alguns problemas, enfrentando um time muito defensivo, e o Guarani não conseguiu furar a malha de marcação da equipe de Itu. Agora, contra o Corinthians, o jogo é diferente. O Guarani tem alguns desfalques, sem dúvida nenhuma, o Giovanni Augusto faz muita falta a esse time bugrino, a esse meio de campo do Guarani, e o técnico Moser, claro, tem que arrumar alguma solução, tem que arrumar aí alguma peça que possa suprir, né, a ausência do bom jogador Giovanni Augusto. Agora, vamos ver o que preparou o Moser para esse jogo de hoje. A característica da partida é totalmente diferente daquela que foi contra o Ituano, e o Guarani pode sim surpreender, mas tem que estar muito atento, principalmente no aspecto defensivo, porque o time da capital com certeza vai se jogar para cima, vai vir com tudo para tentar vencer jogando dentro dos seus domínios, ao lado do seu torcedor, a Neoquímica Arena, que promete estar lotada na noite de hoje, viu, CH? Obrigado, Gleger. Vai ser um jogo complicado para o Guarani. O Guarani vai ter que praticar um futebol que ainda não apresentou. E com um problema. Sem, de novo, o Giovanni Augusto, que para mim faz muita falta. Tomara que o Guarani faça uma grande partida e você vai conferir tudo aqui pela Bandeirantes. 11h55 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os jogos da quarta rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão da Série 1, que terá início hoje, 8 da noite, com Bugre em campo, Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. Amanhã, quarta-feira, 19 horas, tem Red Bull Bragantino e Ferroviária. 19h30, Ituano e Palmeiras. 8h30 da noite, Santo André e Botafogo. 9h35, Santos e Água Santa. Na quinta-feira, 3h30 da tarde, São Bento e Inter de Limeira. 7h30, Mirassol e São Bernardo. E fechando a rodada da quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Portuguesa.
Lembrando que amanhã, dia 25, acontece a grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 3h30 da tarde no estádio do Canindé, tem Palmeiras e América Mineiro. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série 2. Quarta rodada que terá início hoje, 7 da noite, Lemense e Grêmio Novo Horizontino. Amanhã, 3 da tarde, Primavera e Oeste. Às 7 da noite, Ponte Preta e Monte Azul no estádio Moisés Lucarelli. 7h30 da noite, Noroeste e Juventus. Velo Clube e Linense jogam às 8, mesmo horário, para Comercial e Santista, Taubaté e Rio Claro, São Caetano e 15 de Piracicaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, o Guarani vai até São Paulo encarar o Corinthians às 20 horas na Neoquímica Arena. E na quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Monte Azul às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da quarta rodada do Paulistão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Voltaremos amanhã, você sabe, sempre às 11h30 da manhã. Não esqueça, hein? Nesta terça-feira tem jornada esportiva, 20 horas, tem Corinthians e Guarani, com todo o timaço de Carlos Batista, é claro, aqui pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima tarde de terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você invadiu